Amém. Graça e paz a todos. E estamos felizes por essa etapa que vai se iniciar hoje. Estamos felizes por você que está aqui. Estamos felizes pelos irmãos que estão aí online e muitos outros que estão se conectando. Nós queremos dar algumas instruções para vocês. Nós vamos tentar passar aqui os slides para quem está presente. E vamos tentar projetar também no vídeo esses slides aí para o pessoal de casa também conseguir acompanhar. Não obstante, se alguém quiser ter no seu celular, no seu computador, esse arquivo, é só me mandar um WhatsApp solicitando, Pastor Tiago, me manda aquele arquivo da aula, que nós vamos mandar o arquivo para você. Cada aula, cada domingo vai ter um arquivo específico. Então, hoje nós vamos fazer uma introdução, vamos trabalhar aí sobre a natureza do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e na próxima aula a gente já vai trabalhar um outro arquivo dentro dessa linha aí que a gente propôs, tá bom? Então, você vai ter acesso aqui, se alguém quiser ter no seu celular, no seu computador, vai me solicitar. Outra coisa, algumas pessoas, eu não sei se é um problema de configuração aqui, eu recomendei que a chamada, é claro que quem está presente aqui, a irmã Márcia está tomando nota, mas a chamada em relação à participação do curso, do seminário, para quem está em casa, eu orientei que o nome completo fosse registrado nos comentários, não no chat, porque nos comentários fica mais organizado. Mas algumas pessoas estão com dificuldade de acessarem os comentários, parece que não está disponível para alguns, eu não sei se para todos. Então, se você tiver dificuldade de registrar nos comentários, você pode registrar no chat. Aí você põe com todas as letras em maiúsculo, seu nome completo, porque aí nós temos as fichas de inscrições, nós vamos conferir se você está inscrito e vamos lançar a presença para você. Para você receber o certificado, eu sei que o mais importante não é o certificado, mas é o conhecimento que nós vamos adquirir. Mas para poder reconhecer aí seu esforço, a gente vai emitir um certificado para quem tiver pelo menos 75% de participação. Então, nós estamos falando aí de um curso de 10 horas, então você tem que ter aí aproximadamente aí 8 horas, aulas no mínimo, você não pode perder muita coisa, senão, lá no final, a gente não vai poder entregar um certificado para você, até por uma questão de justiça e de valorizar o nosso seminário. Amém? Dito estas coisas, eu quero aqui agradecer também a vida do irmão Gleidson, que propôs para nós, né, junto comigo, nós propusemos, Deus dirigiu tanto o coração dele quanto o meu, quando nós fomos conversar, estava tudo batendo, e ele cedeu esse espaço da Escola Bíblica Dominical, nesse momento de pandemia, para a gente falar desse tema, transformar aí os próximos 5 domingos num seminário. Então, agradeço demais o evangelista Gleidson, parceiro nosso aqui na educação, nosso diretor de educação cristã, a irmã Márcia, nossa secretária de educação cristã e da Escola Bíblica Dominical. Esse casal abençoado faz as coisas acontecerem aqui nessa igreja na área de educação. Amém? Para mim, é a coisa mais fácil que tem, é só vir cá e falar, né? Só vir cá e dar aula, é a parte mais fácil, fica comigo. Então, sem mais delongas, está projetando aí, tá ok? Então, você está acompanhando aí o tema desse seminário, a doutrina do Espírito Santo. Lá na Faculdade de Teologia, nós chamamos essa matéria de pneumatologia, né, que é a área, ou é uma área da teologia sistemática que estuda acerca do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Então, doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, e a gente quer estar falando disso para vocês. Amados irmãos em Cristo, um professor meu dizia uma vez que ele usou essa expressão: nós temos, o crente, uma bomba atômica. Ele usou esse termo. Nós temos uma bomba atômica à nossa disposição, ou seja, uma arma muito poderosa para nós exercermos a nossa vida cristã, para nós exercermos o nosso ministério, para nós andarmos com Deus e chegarmos ao céu. Nós temos uma arma muito poderosa, uma bomba atômica, que é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos caminhar com Deus, nós não podemos chegar lá onde Deus quer.
Não obstante, infelizmente, nós não valorizamos essa arma poderosa, não valorizamos a terceira pessoa da Trindade. O irmão Gleice e eu conversávamos que até se fala muito pouco sobre o Espírito Santo na igreja. Às vezes nós enfatizamos muito algumas questões, a experiência, mas falamos pouco acerca da pessoa. Então, quando isso acontece, nós estamos deixando de valorizar essa arma poderosa. Eu quero te falar uma coisa, que se você conhecer melhor o Espírito Santo, você vai poder se relacionar de maneira mais eficaz com ele. E se relacionando de maneira mais eficaz com ele, a sua vida cristã vai ser muito mais vitoriosa, vai ser muito mais produtiva, amém? Então é muito importante falar disso. Então vamos lá. Para começar, eu quero falar aqui, quero justificar a importância do tema, a importância acerca da doutrina do Espírito Santo. Então você deve estar acompanhando aí no slide, o irmão Eric já lançou aí no vídeo também. A primeira coisa que eu quero destacar como sendo uma razão especial para nós estudarmos acerca do Espírito Santo, está aí no slide, tanto do vídeo quanto aqui da igreja, é que o Espírito Santo é o ponto em que a Trindade se torna pessoal para todo aquele que crê. Então, vamos aqui imaginar. Nós temos Deus Pai, amém? Deus Pai. Só que quando nós falamos em Deus Pai, a gente lembra lá do Antigo Testamento, lembra lá da história de Israel, da manifestação, da revelação desse Deus a esse povo. E nós consideramos esse Deus Pai, esse Deus do Antigo Testamento distante de nós. É o Deus transcendente. É o Deus que está sentado no trono. É o Deus que Jeremias falou. É Deus de longe também. Então, quando a gente pensa em Deus Pai, a gente, de alguma forma, imagina um ser distante de nós. Quando a gente pensa na segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, nós também vamos nos deparar com uma questão histórica. Meu áudio parou, meu microfone parou aqui. Alô, som. Alô, som, voltou. Amém. Então, se falhou aí em casa, eu vou retornar meu raciocínio. Então, quando a gente pensa em Deus Pai, a gente pensa numa figura muito distante, o Antigo Testamento, Deus transcendente, parece que está longe de nós. Quando a gente pensa no Filho, ora, o Filho se tornou carne, habitou entre nós, mas há mais de 2000 anos atrás. Então, a pessoa do Filho, de certa forma, nós temos o sentimento, temos a sensação de que também está longe de nós. Né? Os discípulos andaram com ele lá há mais de 2000 anos atrás e nós não tivemos esse privilégio. Né? Claro que nós temos contato com Jesus, mas quando a gente imagina aí na questão histórica, está muito distante de nós. Nós percebemos que a história de Deus Pai, ela vai permear todo o Antigo Testamento, a história de Deus Filho, ela vai permear ali dos evangelhos até a ascensão dele. E quando nós agora falamos do Espírito Santo, aí a gente tem essa sensação e esse entendimento de que Deus Pai e Deus Filho se tornam próximos de nós através dele. Então o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que hoje está na igreja. Ele habita no crente. Ele santifica a igreja, ele promove aí a regeneração, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ele distribui os dons espirituais. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade com a qual nós temos mais contato, com a qual nós temos mais experiência. Ele hoje, nessa atual dispensação, está mais próximo de nós, e podemos dizer que toda a experiência que nós temos com Deus Pai e Deus Filho se dá através do Espírito Santo. Então nós sentimos a presença de Deus, nós temos relacionamento com o Pai e com o Filho através do Espírito Santo, que os três são um, amém? Então estudar sobre o Espírito Santo é importante, porque é através dele que Deus Pai e Deus Filho também se tornam próximos de nós. A segunda razão, o segundo motivo que revela a importância aí do estudo acerca do Espírito Santo é que a obra do Espírito Santo hoje, ela é mais proeminente, ela é mais evidente, ela é mais destacada do que a obra do Pai e do Filho. Está muito próximo do que eu acabei de falar. Né? A gente percebe
a obra de Deus no Antigo Testamento, a obra do Filho nos Evangelhos até a ascensão, e hoje nós estamos nos deparando com a obra do Espírito Santo. Amém? É a era do Espírito. Quando Jesus subiu, ascendeu aos céus, ele enviou o outro Consolador. E esse outro Consolador, a pessoa do Espírito Santo, hoje, ele está atuando de uma maneira mais evidente, de uma maneira mais destacada, de uma maneira mais proeminente. Então, Jesus está na igreja? Está. O Pai está na igreja? Está. Mas a obra do Espírito Santo hoje, ela recebe mais destaque. Então, Deus Pai ali na criação, Deus Filho ali também, o Logos, a palavra. É óbvio que o Espírito Santo também estava presente na criação, vamos falar disso. Mas hoje a obra do Espírito na igreja, ela recebe mais destaque, está mais presente do que a obra do Pai e do Filho. Cada um tem um papel, e hoje o papel do Espírito recebe mais destaque, estamos na era do Espírito Santo. Um terceiro motivo que torna o estudo sobre o Espírito Santo importante é que nós vivemos numa sociedade que dá muito valor à experiência, principalmente quando se trata de nós pentecostais, e essa igreja aqui, sobretudo, valoriza muito a presença de Deus, as experiências espirituais, e por conta disso, é muito importante conhecer a pessoa do Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que nós experimentamos Deus. Como é que nós sentimos a presença de Deus? Através do Espírito Santo, através da manifestação do Espírito Santo, através da manifestação, da revelação, do tocar, né, do Espírito nas nossas vidas. Então, uma vez que é tão importante, e essa sociedade atual valoriza isso, o empirismo, ou seja, a experiência, a questão de sentir a presença de Deus, nós temos que estudar a terceira pessoa da Trindade, porque é Ele que vai proporcionar em nós essa experiência. Preste atenção numa coisa, felizmente hoje existem muitas banalizações, muitos exageros, meninices, né? De alguma forma, alguns vão ter certa resistência, certa repulsa, certo ceticismo com as experiências espirituais por conta de algumas banalizações. A gente vê na igreja de Corinto, por exemplo, banalizações, exageros, excessos. Então, até para a gente evitar os excessos, para a gente saber avaliar quando é Deus, Gláucia, quando é meninice, quando é emocionalismo, quando é sensacionalismo, quando é demônio, até para a gente separar e avaliar as experiências espirituais, nós precisamos conhecer bem a fonte. E quem é a fonte? O Espírito Santo. Se eu conhecer a pessoa do Espírito Santo, eu vou, por exemplo, evitar os excessos, evitar as meninices, e quando a meninice acontecer também, próximo a mim, eu vou saber avaliar, eu vou saber me precaver, vou saber, inclusive, orientar as pessoas que têm essa imaturidade espiritual. Por quê? Porque eu conheço a fonte. E eu vou dizer assim, olha, o Espírito Santo não age dessa maneira. Isso não condiz com o caráter do Espírito Santo. Essa profecia aí não é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não age dessa maneira, não manda falar esse tipo de coisa, isso é contrário à pessoa dele, isso é contrário à vontade dele. Por quê? Porque eu conheço quem é o Espírito Santo. Então, até para a gente poder ter essas experiências de uma maneira mais segura e também nos precavermos em relação ao excesso, nós precisamos conhecer bem o Espírito Santo. Agora, além da importância de se estudar o Espírito Santo, eu quero aqui relatar para vocês, no próximo slide, que apesar da gente ter que estudar, e é importante, nós vamos encontrar alguns desafios. Nós vamos encontrar algumas dificuldades quando nós vamos estudar essa terceira pessoa da Trindade. Talvez seja por isso que a igreja fale menos. Talvez seja por isso que, de alguma forma, a gente dá menos ênfase ao Espírito Santo do que ao Pai e ao Filho. Nós temos algumas dificuldades. E a primeira dificuldade que eu relato aqui para vocês, até aproveitando a oportunidade, quero aqui dizer para vocês que, é claro, além da gente estar baseado na Bíblia, né, a nossa fonte principal, então eu estou me baseando aqui em alguns livros, em algumas obras literárias, teológicas, por exemplo, Teologia Sistemática Wayne Grudem, tá? Então, o Wayne Grudem ele vai destacar uma parte do seu livro sobre o Espírito Santo.
Também quero aqui relatar para vocês que nós estamos usando essa introdução à teologia sistemática, Miller Erickson, teólogo muito importante, que faz uma abordagem muito interessante sobre a doutrina do Espírito Santo, então a gente também está se baseando. E a gente usa menos, mas também é bacana, Strong, teologia sistemática, também um autor conceituado que vai trabalhar aí algumas áreas da teologia. Então a gente está aí tentando trazer para vocês alguns conhecimentos baseados tanto na Bíblia quanto nesses autores. A primeira razão que torna difícil estudar o Espírito Santo é que na Bíblia nós temos menos revelações explícitas sobre o Espírito Santo do que, por exemplo, sobre o Pai e o Filho. Vou resumir, ou vou aqui ser mais claro para você. A Bíblia fala de uma maneira mais clara, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais extensa sobre o Pai e o Filho do que sobre o Espírito Santo. Nós temos poucas passagens que vão fazer uma abordagem acerca da pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, o texto, a passagem maior na Bíblia, em que vai fazer, de alguma forma, uma abordagem do Espírito Santo mais satisfatória, são os capítulos 14, 15 e 16 de João. Então, Jesus, nesses 3 capítulos, ele vai fazer uma abordagem um pouquinho maior, um pouquinho mais completa sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele vai falar desse Consolador, ele vai falar que esse Consolador virá, vai guiar em toda a verdade, vai fazer lembrar do que ele ensinou. Então, nesses 3 capítulos, Jesus fala um pouco mais. Mas se você considerar a Bíblia toda, nós vamos ter poucas referências sobre o Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, menções a ele, tanto no Antigo quanto no Novo, mas normalmente são menções secundárias. A Bíblia vai falar dele, mas o assunto principal não é a pessoa dele. Está ali aparecendo como um assunto secundário. Então nós temos poucas referências da Bíblia sobre o Espírito Santo, trazendo uma abordagem mais completa para nós. Aí alguém vai falar assim, então pastor, quer dizer que o Espírito Santo é menos importante do que o Pai e o Filho? Não, nós temos que entender que o papel do Pai na história, a obra do Pai na história, principalmente no Antigo Testamento, ela já está registrada. Como ela está no passado, ela já foi registrada. A obra do Filho também, se a gente considerar que ele veio, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, subiu aos céus, hoje está à destra do Pai, a história do Filho também, a vinda dele, a morte dele, já aconteceu lá atrás e também está registrada. E a obra do Espírito Santo, irmãos, ainda está acontecendo. Então, o livro de Atos, ele é extraordinário. Porque o livro de Atos é o quê? A gente pensa em Atos dos Apóstolos, mas alguns teólogos falam Atos do Espírito Santo. Porque quem é que está usando os apóstolos, quem é que está usando a igreja, expandindo a igreja e fazendo os milagres, fazendo as maravilhas, testificando? É o Espírito Santo, através dos apóstolos. Então, Atos do Espírito Santo. E Atos não terminou. Nós ainda estamos dentro dos acontecimentos de Atos. O livro de Atos é um livro que ainda está acontecendo, a sua história, o seu registro, porque é a história da igreja, é a história dos discípulos, é a história das ações do Espírito Santo. Isso está presente ainda. Então, nós teríamos que ter aí, por exemplo, isso ainda sendo registrado. Mas é claro que a Bíblia já está completa e ela deixa, então, Atos em aberto para nós. Então, a obra do Espírito Santo, ela continua hoje acontecendo e, por isso, ela não está tão registrada quanto o Pai e o Filho. Por quê? Porque dos dois, as obras principais já aconteceram e do Espírito ainda está acontecendo. Então, durante o registro bíblico, os autores se preocuparam menos em falar do Espírito, porque agora que ele está recebendo um destaque maior, a Bíblia já está pronta, já está fechada. Então, o livro de Atos, eu quero te dizer que está em aberto ainda, e nós fazemos parte do livro de Atos. Fala para o irmão que está do seu lado aí, respeitando os 2 metros, você faz parte do livro de Atos. Fala para ele aí, você faz parte do livro de Atos. A segunda razão que torna difícil, que dificulta o estudo acerca do Espírito Santo, é a falta de um quadro
concreto de figuras. Então, vou explicar para você. Quando a gente pensa no Deus Pai, nós temos a figura do Pai. É fácil a gente associar, né? Deus com o Pai. Quando a gente pensa no Filho, nós vamos imaginar que ele se fez carne, ele se tornou homem como nós, veio, morreu na cruz, ressuscitou. Então, a gente também tem uma figura concreta do Filho, da pessoa do Filho. Mas quando nós pensamos no Espírito Santo, que figura nós temos? Tem uma versão na King James, a versão aí do Rei Tiago, versão inglesa, que ela traz a tradução, o Espírito Santo, Holy Ghost, que significa fantasma santo. E essa tradução ela não é boa, ela é extremamente criticada. Mas alguns irmãos que tiveram essa tradução em mãos, principalmente os irmãos lá do passado, cresceram, Glaucio, imaginando o Espírito Santo como sendo algo debaixo de um lençol branco. Quer dizer, a gente tem a figura do Pai, tem a figura do Filho, e quando se trata do Espírito Santo é difícil, não é algo tangível, não é algo que a gente consegue visualizar. Logo a gente vai ter dificuldade. Quando a gente fala, o Espírito Santo está aqui, você tem dificuldade de associar isso a uma figura. Então, é um outro detalhe. Terceiro, o Espírito Santo, nessa era presente, ele exerce um papel de subordinação ao Pai e ao Filho. E por ele exercer esse papel de subordinação, de servir ao Pai e ao Filho, muita gente vai considerá-lo menos importante. Nós precisamos entender, irmãos, que o fato de Jesus ter se subordinado ao Pai durante o seu ministério terreno, e o fato do Espírito Santo hoje estar subordinado ao Pai e ao Filho, inclusive Jesus falou que o Espírito vai glorificá-lo, tem o papel de glorificá-lo. Então, o fato de hoje ele estar num papel de subordinação ao Pai e ao Filho, não faz dele menor ou inferior em essência. O Espírito Santo não é menos importante do que o Pai e o Filho, ou menos Deus do que o Pai e o Filho, porque hoje ele tem um papel de glorificar os dois. Não é assim. É o que a gente sempre vive aqui tentando explicar para os casais da igreja, quando a gente fala da submissão da mulher. O fato da mulher ter um papel de submissão ao marido não faz dela menos humana, não faz dela menos valorosa, menos preciosa, menos importante. É um papel temporário. No céu, eu quero dizer para as mulheres aqui presentes, como lá a gente não se casa, Zé Menezes, e nem se dá em casamento, lá não vai ter esse negócio de subordinar marido não, viu? Você pode dar um glória a Deus aí? Da mesma forma, os homens não deram glória a Deus, só o Moisés. Da mesma forma, irmãos em Cristo, que o papel da mulher subordinada ao marido não faz dela inferior, e é temporário, é só aqui nessa esfera terrena. O papel do Espírito Santo de glorificar o Pai e o Filho, de estar subordinado ao Pai e ao Filho, é um papel temporário. Não faz dele menos importante. Tem gente que falta isso. Vai escrever lá, ó. Deus escreve tudo de letra maiúscula, né? O Filho, Jesus, tudo de letra maiúscula. Aí vai falar do Espírito Santo, é como se colocasse tudo de letra minúscula, porque a ideia de que ele é inferior. Ele aparece em terceiro na fórmula batismal, na bênção apostólica. Ele glorifica o Filho, é subordinado, né? Ele cumpre ordens dos dois, então ele é inferior. Isso é uma visão errônea que a gente tem, e essa visão errônea vai causar uma dificuldade muito grande em entender quem é o Espírito Santo. Uma outra razão que torna difícil estudar sobre o Espírito Santo, que causa conflito, é que pela metade do século XX, nós tivemos muitas controvérsias, muitos debates acerca desse tema, acerca da pessoa do Espírito Santo. Só para vocês entenderem, hoje nós temos uma visão diferente, as igrejas pentecostais, uma visão diferente das igrejas históricas, das chamadas igrejas tradicionais. Então, por exemplo, nós cremos no batismo no Espírito Santo como um revestimento que acontece subsequente à regeneração. A evidência inicial é falar em línguas, nós cremos nisso, os tradicionais não creem. Os tradicionais creem no batismo eu vou falar disso mais na frente, em outra aula, né? Ou seja, o Espírito Santo vem habitar em nós, mas não existe uma experiência de revestimento ou de falar em línguas. Isso aconteceu só no tempo dos apóstolos, para os tradicionais, não acontece mais nos dias de hoje. E como os tradicionais não querem se identificar com os pentecostais, eles não querem, de alguma forma, terem relação com a nossa visão
acerca de batismo, acerca de dons espirituais, acerca das manifestações do Espírito Santo. Então, se evita falar do tema. Então, se você pegar, por exemplo, igrejas tradicionais, esses próprios teólogos aqui, eles são tradicionais. E eles vão falar muito mais do Filho, do Pai, do que do Espírito Santo. Se evita muito falar do Espírito Santo, por quê? Porque nenhum tradicional, nenhum teólogo reformado que não crê no batismo no Espírito Santo, ele não quer ser identificado com quem crê no batismo. Então, evita-se falar. Então, houve-se muitos debates no século XX e se conclui que, para nós pentecostais, o Espírito Santo, ou a obra do Espírito Santo, é uma marca importante. É o que nos caracteriza, é o que nos, de alguma forma, mostra a nossa identidade, como povo que crê no poder de Deus. Mas os tradicionais procuram se afastar desse tema para eles não serem confundidos como crentes pentecostais. Então, tem uma parte do evangelicalismo, tem uma parte da igreja, uma parte significativa que evita falar do Espírito Santo, porque não quer ter associação com o pentecostalismo. Então, a gente vai acabar tendo menos conteúdo, menos obras acerca do Espírito Santo, porque tem muita gente que quer fugir do tema. Então, irmãos amados, falei da importância, falei das dificuldades, agora vamos entrar aqui no que verdadeiramente interessa. Esse relógio aqui está certo hoje? Então, beleza, que aquele dia ele me pregou uma peça. Então, agora você vai ver comigo sobre a natureza do Espírito. Nós vamos falar sobre a divindade do Espírito. E por que nós temos que falar sobre isso? Porque há quem negue tanto a divindade do Espírito Santo quanto a personalidade do Espírito Santo. Ou seja, para alguns o Espírito Santo não é Deus, e também para outros o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força invisível. É algo abstrato, não é pessoal. Então nós temos que ir para a Bíblia e tentar aí comprovar a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Como eu estava dizendo agora há pouco, não é tão simples provar a divindade do Espírito Santo, nem a personalidade do Espírito Santo na Bíblia, porque nós temos menos referências sobre ele do que os demais, já falamos disso. Mas é possível olhar alguns textos e identificar que o Espírito Santo, por exemplo, tem atributos que são exclusivos de Deus. E então a gente consegue inferir a divindade do Espírito Santo, por exemplo, olhando para a Bíblia. Então, uma das provas que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é divino, é que existem várias referências que são intercambiáveis em relação ao termo Espírito Santo e Deus. Vou explicar isso para você. O que é um termo intercambiável? Que pode ser trocado pelo outro e vai ter o mesmo significado, vai ter o mesmo sentido. Então, existem referências na Bíblia que o termo Espírito Santo e o termo Deus são trocados porque significam a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo aqui. Está aí no seu slide, Atos capítulo 5. Ananias e Zafira. Vocês se lembram lá que eles pegaram as propriedades, venderam e mentiram, pegaram metade do dinheiro, só entregou para a igreja, falando que era todo o dinheiro. E quando Pedro, ali usado pelo Espírito Santo, desmascara Ananias, depois Zafira, ele diz assim para ele, no versículo 3, por que você encheu o seu coração, deixou Satanás encher o seu coração, e mentiste ao Espírito Santo? Você mentiu ao Espírito Santo. E mais na frente, dentro do mesmo capítulo 5, ele vai dizer assim, você não mentiu a homens, mas a Deus. Então, dentro do mesmo contexto, Lucas, que escreveu Atos, ele está dizendo que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus. No versículo 3 ele fala, mentiu ao Espírito Santo, mas na frente ele vai dizer que mentiu a Deus, ou seja, é a mesma coisa. Dentro da mesma passagem, o termo Espírito Santo e o termo Deus são trocados porque significam a mesma coisa. O Espírito Santo é Deus e vice-versa. Amém? Quando a gente vai falar de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai dizer assim que nós somos santuário de Deus, santuário, templo de Deus. E aí quando a gente vai para o capítulo 6, 19, lá no lugar de santuário de Deus está santuário do Espírito Santo.
Por quê? São termos intercambiáveis. Para o apóstolo Paulo, ser morada do Espírito Santo é o mesmo que ser morada de Deus. Ou seja, pois para o apóstolo Paulo, o Espírito Santo é divino e ponto final. Uma outra questão que comprova a divindade do Espírito Santo é que ele possui qualidades ou atributos que são exclusivos de Deus. Então você vai olhar aí que eu coloquei alguns textos, eu não transcrevi aqui por causa da questão de tempo, mas você pode depois ler, ver em casa com calma e tal. Então, por exemplo, vamos aqui trabalhar o atributo onisciência. Aí nesse texto de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, diz que o Espírito Santo perscruta. E ele conhece todas as coisas, ele conhece as profundezas de Deus, onisciência. Conhece as profundezas de Deus, todas as coisas perscruta. Então, isso diz respeito à onisciência. Nós também, quando a gente vai aí olhar João 16:13, por exemplo, a gente vai ver, por exemplo, que Jesus falou que o Espírito Santo iria nos guiar em toda a verdade. O que é isso? Onisciência. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Então ele pode nos guiar em toda a verdade. Não é em algumas verdades. Não é em alguns assuntos. Em toda a verdade. Por quê? Porque ele conhece toda a verdade. Ele sabe todas as coisas. Lembrando que o termo onisciência significa todo conhecimento, todo saber, onipotência, todo poder e onipresença que está presente em todos os lugares. Então, quando nós falamos da onisciência do Espírito Santo, nós estamos afirmando que o Espírito Santo tem todo o conhecimento. Por isso ele pode nos guiar em toda a verdade. A gente vai ver, por exemplo, em Romanos 15:19, uma referência à onipotência do Espírito Santo. Porque Paulo vai dizer que todas as coisas do seu ministério, o poder do ministério dele, os milagres, os sinais, eram feitos através do poder do Espírito. Então, ressuscitar morto, curar, fazer paralítico levantar, expulsar demônio, Paulo está dizendo que isso é através do poder do Espírito. Jesus também deixou claro que o Espírito Santo ele tem poder para transformar o íntimo da pessoa, para promover o novo nascimento. João capítulo 3, vocês devem se lembrar lá da conversa de Jesus com o Nicodemos, que vai falar da questão de nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem promove o novo nascimento, a regeneração, a transformação espiritual é o Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que ele possui poder de Deus. E a gente também vai ver aqui um termo muito interessante que eu preciso dizer para vocês. O termo eternidade. Em Hebreus está escrito que é o Espírito eterno. Então, o escritor de Hebreus vai se referir ao Espírito Santo como Espírito eterno. Eu quero dizer algo para vocês aqui. O que é eternidade? Alguém aqui sabe me dizer o que é eternidade? Valendo, deixa eu ver que prêmio que eu vou dar aqui. Valendo um macacão vendido pela Simone, patrocinado pela Simone, as mulheres aí, tá? Patrocínio, estou fazendo um merchan aqui. O que é eternidade? Alguém pode me dizer? A vida após a morte? Você vai ganhar só um pedaço do macacão, só as pernas. Já tá bom, vira uma calça, você faz uma calça para ela, né? Porque, claro, quando a gente fala de eternidade, nós de alguma forma também estamos associando com a vida após a morte. Mas quando nós falamos de atributo, nós estamos falando do atributo de Deus, eternidade, nós não estamos falando só de uma esfera existencial, nós estamos falando de uma qualidade que só Deus tem. Mas alguém quer falar o que é eternidade, o que é ser eterno? Senhor, o senhor vai usar o macacão? Para sempre. Tem um pouco a ver com o que a Alessandra está falando. Ela vai ficar com a parte de cima, você fica com a parte de baixo, você fica com a parte de cima. Fala, Pérez. Oh, esse é meu menino. Aplauda o meu menino, aplauda. É isso aí. Não é à toa que o Zé está pondo fé em você, meu filho.
Que bênção. É isso aí, meu filho. Eu vou deixar até você casar com a Sara depois dessa. É o seguinte, o que a Alessandra falou não está errado, o que o Joe falou não está errado, só que não está completo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em eternidade como sendo o atributo de Deus, nós estamos falando exatamente de algo que não foi criado, que não tem início, que não tem fim. Por exemplo, se comete o equívoco de achar que anjo é eterno. Anjo não é eterno. Se anjo fosse eterno, anjo seria divino, porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Qual que é o termo teológico que nós devemos aplicar aos anjos? Perpetuidade, não eternidade. É um ser perpétuo. O que é um ser perpétuo ou um ser imortal? Que ele tem início, foi criado, mas não tem fim. Então, perpétuo. Por exemplo, nós, enquanto seres materiais, nessa esfera terrena, nós somos vitalícios. Ou seja, a gente tem uma vida temporária aqui. Até a morte a gente tem essa vida. A gente não pode garantir aí quanto tempo nós vamos viver. Até a vida durar aqui, na esfera terrena, é claro, né? Os anjos perpétuos ou imortais, porque eles foram criados por Deus. Então, eles tiveram início, não são eternos, mas não têm fim. O termo eterno é aplicado somente a Deus, porque Deus não foi criado, Deus não tem um começo e também não tem fim. E quando o escritor de Hebreus chama o Espírito de eterno, ele está então aplicando um atributo que é exclusivo de Deus ao Espírito. Isso nos leva a entender, a concluir que o Espírito Santo é divino. A Bíblia jamais chamou anjo de eterno. Quando a Bíblia fala que nós vamos receber a vida eterna, aí tem a ver com o que a Alessandra falou, que o Joe falou, aí está falando de uma existência para sempre. Então, vida eterna, ok? Nesse sentido, quando nós falamos de vida eterna, o significado de vida eterna, né? Ou seja, a nossa existência após a morte, o significado é isenção de tempo. Então, quando nós falamos de vida eterna com Deus, nós estamos falando de para sempre. Não tem tempo, não vai ter relógio. Isenção de tempo. Mas quando nós falamos de ser eterno, atributo, não tem início nem fim. E nesse sentido, só Deus não tem início nem fim. E o escritor de Hebreus ele vai aplicar esse termo ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele possui atributos e qualidades que são exclusivos de Deus, né? E o Espírito Santo também vai realizar algumas obras que também são atribuídas a Deus. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a obra da criação. O Espírito Santo está presente. É claro que a gente costuma associar só ao Pai, mas o próprio Filho também estava presente. O que lá em João capítulo 1 está escrito? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era, palavra grega aí, traduzida por verbo, é logos, palavra. Era a palavra. Então veja bem, o Pai foi o arquiteto, o engenheiro. O Pai planejou, o Pai colocou um projeto. O Filho veio e executou, porque todas as coisas foram criadas por meio da palavra. E quem é a palavra? O Filho, o Logos. Então o Pai planeja, o Filho executa. E agora, o que o Espírito Santo vai fazer? Vai manter. Vai preservar. Quando a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, essa expressão no hebraico se refere a uma galinha que está com os seus pintinhos debaixo das suas asas. E ela está ali protegendo, guardando os seus pintinhos. Então o Espírito Santo estava o que ali? Estava preservando, estava envolvendo toda a criação, toda a terra naquele momento. Então, Deus, ele é responsável pelo projeto da criação, pela providência, o Filho executa, e o Espírito Santo, ele vai o quê? Manter tudo organizado. Por que nós estamos a certa distância do Sol? Por que nós estamos a certa distância da Lua? Se a Lua fosse mais próxima, por exemplo, a gente ia ter inundações. Por quê? Porque o Espírito Santo é que mantém tudo isso no lugar. Ele é que organiza a casa. Ele é que põe cada coisa na onde tem que estar. Ele que preserva tudo. É muito interessante isso, porque, por exemplo, lá em Gênesis, nós temos aquela declaração, né? Façamos o homem à nossa imagem
E disse Deus, palavra hebraica Elohim. Elohim é o plural de Deus. El significa Deus, Criador, singular. Elohim, plural de majestade. E disse Deus. Então, nessa palavra Elohim estão embutidos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí a construção vai ser na primeira pessoa do plural. Façamos o homem. Está no plural. Nós temos aqui o Pai, o Filho e o próprio Espírito Santo conversando, fazendo uma conferência no céu, falando acerca da criação do homem, colocando aquilo em prática, os três. Então, nós temos, por exemplo, Salmo 104, versículo 30, que vai dizer que ele envia o seu Espírito e todas as coisas são criadas e são renovadas. Então, o Espírito Santo, além dele participar da criação, ele renova o cosmos, ele preserva o cosmos. Muito interessante isso. Então, nós temos, por exemplo, em Romanos 8:11, a ressurreição de Jesus, ela é atribuída ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele exerceu a ressurreição. Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito. E a nossa ressurreição vai ser também através do poder do Espírito. A inspiração da Bíblia, lá em Timóteo é escrito, toda a escritura é inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Pedro aí vai dizer em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que não há profecia de origem humana, mas homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, da mesma forma que a Bíblia associa a inspiração dela mesma a Deus, foi inspirada por Deus, Pedro vai dizer que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando a gente pensa em criação, quando a gente pensa na ressurreição do próprio Cristo, na ressurreição da igreja, quando a gente pensa aí nessa questão envolvendo inspiração da Bíblia, tudo isso são obras do Espírito Santo, que também são obras atribuídas só a Deus. Então, são evidências fortes aí sobre a divindade do Espírito Santo. E um outro argumento também, que reforça o fato do Espírito Santo ser Deus, é a associação dele com o Pai e com o Filho, por exemplo, na forma batismal. Vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A bênção apostólica também tem a associação dos três: o Pai, o Filho e o Espírito. Então, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, sobre a questão dos dons espirituais, ele também vai associar o Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Então, nós temos aí vários argumentos, coloquei para vocês de maneira resumida, que testificam para nós que o Espírito Santo é Deus. Só que agora eu vou entrar num aspecto um pouco mais delicado, que é mais, hoje, digamos assim, atacado, que é a personalidade do Espírito Santo. Tem religião que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, logo ele também não é Deus, é óbvio, porque é uma força invisível, é algo abstrato. Eu vou ter que falar nome de religião aqui. Então você que está em casa, por exemplo, me perdoe aí, para eu ser claro, eu vou ter que, como é um seminário, eu vou ter que citar nome de religião aqui, para vocês poderem entender. E eu prefiro infligir um pouquinho a ética, mas ser claro com vocês, para vocês se precaverem dessas heresias aí, do que ficar aqui com muita formalidade e, de repente, não contribuir com a sua vida espiritual. Então, vamos lá. A personalidade do Espírito Santo. Ficou claro para nós até agora que o Espírito Santo é Deus, amém? Fala para quem está do seu lado, o Espírito Santo é Deus. Nenhuma dúvida, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Agora, vamos aqui tentar comprovar que ele também é uma pessoa. Que ele também é uma pessoa. Antes de eu entrar aqui nesses tópicos, deixa eu ver se o meu filho está... Meu filho, está errado aí, viu? Você tem que voltar. Você está no último slide. Volta lá para a personalidade do Espírito Santo. Tá? Natureza do Espírito, isso, aí mesmo, tá? Aí mesmo. Não, passa para frente, é essa aí, deixa aí. Então veja bem, aqui também está acompanhando comigo aqui, né, Wilson? Personalidade do Espírito, né? Amém? Está dormindo aí não, né? Esse escurinho aí, rapaz.
meio encostado nessa cadeira aí, eu estou preocupado. Não, mas amém, está acordado, está acordado. Então veja bem, antes de eu entrar aqui nesses tópicos do slide, eu preciso falar, por exemplo, de uma concepção que os testemunhos de Jeová têm acerca do Espírito Santo. Para os testemunhos de Jeová, o Espírito Santo não é Deus, óbvio, e não é uma pessoa, mas é o poder de Deus atuando aqui. Então, o Espírito Santo nada mais seria do que Deus exercendo sua vontade, exercendo sua revelação, seu poder. Não seria uma pessoa. E eles tentam se basear em algumas questões. Se coloca muito que os testemunhos de Jeová conhecem muito bem a Bíblia. Isso é uma coisa que eu questiono. Se tiver alguém me ouvindo em casa aí que conhece ou que de repente dessa seita, porque nem religião é considerada uma seita, é muito comum um crente falar: não, vocês conhecem muito a Bíblia, porque eles saem citando. Na verdade, primeiro que a Bíblia deles não é a nossa Bíblia, ela é uma tradução específica para eles. E tem muitas diferenças das nossas em alguns textos, porque eles vão adequar alguns textos ao que eles acreditam. Então, se você pegar, por exemplo, aí, não sei se é Novo Mundo a tradução deles, o nome da tradução deles. Se vocês pegarem uma Bíblia dos Testemunhos de Jeová, vocês vão ver que tem muitas passagens que não vão bater com a nossa. A Bíblia Católica, por exemplo, tirando os apócrifos, é igualzinha a nossa. Os textos, a tradução é igualzinha. Mas dos Testemunhos de Jeová, você vai ter muitos textos modificados para serem adequados ao que eles pensam. E claro que as referências ao Espírito Santo vão entrar nisso. E para os Testemunhos de Jeová, nós achamos, alguns de nós, que eles conhecem muito a Bíblia, e não é bem assim. Eles conhecem aquilo que é conveniente, eles conhecem aquilo que é a base do que eles acreditam, mas não conhecem muito a Bíblia. Conhecem de maneira distorcida. Os Testemunhos de Jeová dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, porque a palavra grega para espírito é pneuma. O que é pneuma? Pneuma, espírito, é uma palavra grega neutra. As palavras neutras no grego, só para você entender, tem substantivo masculino, substantivo feminino e tem substantivo neutro. E quando isso não tem na nossa língua portuguesa. E quando se trata de um substantivo neutro, normalmente é neutro porque essa palavra ela se refere a algo inanimado, a algo sem vida, algum objeto, alguma coisa. Então, normalmente as palavras gregas neutras são usadas para se referirem a coisas sem vida, a coisas que não são pessoas, né? Então, vou aqui dar um exemplo da palavra grega neutra. Vamos aqui pensar em Petros ou Petra, rocha. Rocha, pedra tem vida? Tem ou não? Petra é palavra neutra, né? Rocha não tem vida. E aí, como pneuma, espírito, também é uma palavra neutra, o que os TJs vão dizer? Tá vendo? Não é uma pessoa. Porque as palavras neutras são utilizadas para se referirem àquilo que não é pessoa, aquilo que não tem vida. Então, o Espírito Santo não é uma pessoa, palavra neutra. E se a gente ficar com isso aí, eles têm razão. Mas por isso que eu digo que a gente precisa conhecer o todo, que a gente tem que estudar muito, que aí a gente fica assim, os caras conversam bem, rapaz, bate na cara da gente assim, vem com aqueles papos assim para a gente, que a Beth chama de sofisma, né, Beth? Engano. E vem, fala isso, aí você não sabe de nada que você vai fazer, meu Deus, vai desviar, né? Então, você tem que estudar bem, irmão, você tem que se defender a sua fé, está pronto, como diz o apóstolo Pedro, para explicar a razão da vossa fé. E eles estão, irmãos, apresentando aí com esse argumento meia verdade, uma parte da história. De fato, pneuma é neutro e palavra neutra se refere àquilo que não tem vida. Porém, eles esquecem de mencionar, talvez porque nem sabem disso, que a palavra neutra, além de se referir àquilo que não tem vida, também se refere àquilo cujo sexo não é especificado. Então, vou dar um exemplo de uma palavra grega aqui, neutra.
paidinho no grego. O que é paidinho no grego? Criança. Criança tem vida? Tem ou não? Criança tem vida? Acorda, tem vida ou não? Mas criança, quando eu falo criança, você consegue especificar o sexo? Criança, pode ser homem ou... Então a palavra pneuma é neutra, não porque o espírito não é uma pessoa, mas porque o sexo, não tem sexo. O sexo não é especificado, espírito, palavra neutra. Não é homem nem... Lá no céu a gente não vai casar nem se dar. Então o espírito não é homem nem mulher. Então o sexo não é aqui distinguido, especificado. Por isso é uma palavra neutra. Agora, a Bíblia é tão espetacular que, além da gente conhecer isso no grego, o apóstolo João tomou um cuidado. O apóstolo João, acho que ele já conhecia a doutrina dos TJ naquele tempo, né? Que foi acontecer a partir do século III, mas eu acho que de alguma forma ali com Ário, eles se baseiam em Ário, século III, mas eu acho que o apóstolo João já teve uma revelação que seitas iriam existir e iriam combater a personalidade do Espírito Santo. E o que ele faz? Quando lá em João 16, 13 e 14, Jesus está falando do Espírito da verdade. Então, só para você entender, no grego, quando você tem um substantivo neutro, o pronome pessoal relacionado a ele também tem que ser neutro. Quando você tem um substantivo masculino, o pronome que antecede esse substantivo masculino também tem que ser masculino. Quando você tem um substantivo feminino, o pronome grego também tem que ser feminino. Então tem que concordar em pessoa, número e gênero. Isso é regra gramatical do grego. Então, quando Jesus ali está falando, João registra, do Espírito da verdade, é palavra neutra, certo? Que pronome que tinha que ser? Neutro. O que João vai fazer? Vai usar um pronome masculino, pessoal masculino. Por quê? Que ele errou? Não, ele não vai cometer, ele não vai fazer isso em outras passagens. João conhecia grego. Por que ele colocou um masculino ao invés de neutro? Não é nem para dizer que o Espírito Santo é homem, mas ele usou um pronome pessoal masculino para deixar bem claro: eu não estou falando de uma força invisível. Chega a ficar arrepiado. Eu não estou falando de algo abstrato, eu estou falando de uma pessoa. Aleluia. João, ele pede licença à gramática do grego, usa um pronome pessoal masculino, porque se ele põe um pronome neutro, hoje a gente podia falar assim, né? Pois é, neutro. A gente podia reforçar mais o entendimento dessas seitas. Mas ele faz questão de colocar um pronome para falar assim: olha, nós não estamos falando de algo inanimado. Nós estamos falando de um ser pessoal, amém? O Espírito Santo é uma pessoa. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Não tem nada de força invisível, não tem nada de algo abstrato. Ele é uma pessoa, é um ser pessoal. E aí eu vou entrar num aspecto aqui, eu já estou terminando, meu filho. Meu filho não, você tem dado para ser meu pai. João 14, e tem mesmo, né? João 14, 16. A senhora não tem idade para ser minha mãe, não. A senhora é jovem. João 14, 16 vai dizer o seguinte. Nós vamos pensar aqui o seguinte: a obra do Espírito Santo, ela vai lembrar uma obra de uma pessoa. Então o Espírito Santo, ele tem certas ações que uma força impessoal não poderia ter. Então as obras do Espírito Santo, elas lembram ações de uma pessoa. Eu vou aqui, por exemplo, me atentar para João 14, 16. A Bíblia associa Jesus com o Paracletos, no grego, traduzido por advogado, ajudador, conselheiro, consolador, Paracletos. Que Jesus, ele, por exemplo, em 1 João 2:1, João vai dizer que ele é o advogado, o Paracletos. E ele mesmo se intitulou dessa maneira. Mas em João 14, 16, ele diz assim, eu vou vos enviar um outro Paracletos, um outro consolador, um outro ajudador, um outro conselheiro. E é muito interessante que a palavra Paracletos, advogado, ajudador, consolador, mas a palavra grega outro, quando você pega o termo outro aí na sua Bíblia, Bíblia em português, outro é outro, não tem diferença.
Mas no grego nós temos duas palavras, cada uma com um sentido diferente, traduzidas por outro. A primeira é heteros, que deu origem à palavra heterogêneo. Heteros é outro de natureza diferente. É outro de espécie diferente. É outro de funções diferentes. Então, outro diferente. Tá? É outra coisa. Não tem similaridade, não tem semelhança. Agora, a outra palavra grega é allos. Allos também é traduzido por outro, mas é outro da mesma espécie. É outro com a mesma característica. É outro com a mesma função. A palavra grega que aparece aqui, outro, no texto de João 14,16, não é héteros, é allos. Então Jesus está dizendo, eu vou enviar outro como eu. Eu vou enviar outro que vai fazer o que eu faço. Que é como eu sou. Que vai dar sequência à minha obra. Então, Jesus é uma pessoa? Quem aqui acha que Jesus é uma pessoa? Então, outro da mesma espécie está falando também de uma pessoa. Porque se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, João não teria usado allos, teria usado héteros. Nós estamos falando de uma força diferente de pessoa. Mas ele usou allos, porque assim como Jesus, o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Amém? Uma outra coisa que comprova que ele é uma pessoa é que o Espírito Santo possui certas características pessoais. Então, aqui rapidamente para você entender. O Espírito Santo, ele ensina. Então, só uma pessoa pode ensinar. O Espírito Santo, ele tem vontade, ele distribui os dons conforme lhe apraz, então ele tem vontade, só uma pessoa pode ter vontade. O Espírito Santo tem emoções. A Bíblia fala assim, não entristeçais o Espírito. Então ele tem emoções, só uma pessoa pode ter emoção. E é possível pecar contra o Espírito Santo. Você só pode pecar contra uma pessoa, você não pode pecar contra uma força invisível. Próxima aula eu vou falar a aula inteira de blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu vou trabalhar esses textos aqui, vou falar só disso. Outra coisa, o Espírito Santo fala, ouve, é possível resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele revela, o Espírito Santo ele guia. Então, existem características pessoais que são atribuídas ao Espírito Santo, que se ele não fosse uma pessoa, essas características não poderiam ser atribuídas a ele. Agora, último slide e eu vou terminar. Implicações da doutrina do Espírito Santo. Então, o que é essa aula aqui? Qual a serventia dela para a minha vida? O que quer dizer o fato do Espírito Santo ser divino, ser uma pessoa? Eu vou fazer questão de ler aqui para vocês, tá? Você vai acompanhar aí. O Espírito Santo é uma pessoa, não uma força vaga. Então é a nossa conclusão. Portanto, ele é alguém com quem podemos ter um relacionamento pessoal. Alguém a quem podemos e devemos orar. Paulo fala, para orar no Espírito ao Espírito. O fato do Espírito Santo ser Deus, não ser uma força vaga, ser uma pessoa, nós podemos ter relacionamento com ele. Você tem relacionamento com o Espírito Santo? Amém? O Espírito Santo, sendo plenamente divino, deve receber a mesma honra e respeito que dispensamos ao Pai e ao Filho. É apropriado adorá-lo como adoramos a eles. Não se deve pensar que ele seja em algum sentido inferior a eles em essência, embora seu papel esteja às vezes subordinado ao deles. Ele é Deus, então ele é digno de toda a honra e toda a glória, amém? Louvado seja o Espírito, bendito seja o Espírito, glorificado seja o Espírito Santo, amém? Glória a Deus! 3. O Espírito Santo é um com o Pai e o Filho. Sua obra é a expressão e a execução do que os três planejaram juntos. Não há tensão entre as três pessoas ou suas atividades. Não tem briga na Trindade. Não tem um querendo aparecer mais do que o outro, um contestando o outro. Estão em perfeita unidade, coexistindo, existindo uns com os outros, em perfeita harmonia. Por último, Deus não está distante. No Espírito Santo, o Deus triuno chega perto de nós, tão perto que, de fato, entra em cada pessoa que crê. Deus
é até mais íntimo de nós agora do que na encarnação. Por meio da operação do Espírito, ele de fato torna-se o Emanuel, Deus conosco. Eu vou terminar falando uma coisa aqui para vocês. Eu até brinquei aqui no início. Acho que a maioria de nós aqui, se não todos, daria tudo para ter vivido no lugar de Pedro, apesar que nós seríamos crucificados de cabeça para baixo, né? Como ele foi. Mas eu acredito que a gente gostaria de ter andado com Jesus, de ter visto Jesus de perto, de ter aprendido aos pés de Jesus. E normalmente a gente diz o seguinte: aqueles discípulos foram mais bem-aventurados do que nós, porque eles viram Jesus e nós não. De forma alguma. Você é privilegiado. Você é muito mais bem-aventurado do que eles. Porque no tempo dos discípulos, o Espírito Santo não havia ainda sido derramado e o Espírito Santo ainda não habitava dentro dos crentes. No próprio Antigo Testamento, quando o Espírito Santo ele se apossava de alguém, era algo temporário, associado a por exemplo, Sansão. O Espírito Santo vinha, possuía ele para ele exercer a função de juiz. Mas aquilo estava atrelado ao ministério dele, não era permanente. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habita de maneira permanente, e nem no tempo dos discípulos. Só depois que Jesus já ascendeu, Jesus já foi, que ele é derramado, é que ele passa a habitar dentro dos crentes. De maneira que eu posso dizer para vocês hoje que o Espírito Santo ele tem uma influência muito mais poderosa em nós do que o próprio Jesus teve durante o ministério terreno dele sobre os discípulos. Por quê? Porque a influência de Jesus, Glaucio, era externa. Então eles ouviam Jesus falar, então era o ensino externo de Jesus que ia causar mudança, que ia causar ali arrependimento. Era a influência externa de Jesus. Agora nós sofremos uma influência de dentro para fora. O Espírito Santo agora ele não ensina a gente, né, como uma pessoa, como um professor externo, ele transforma o nosso íntimo. Paulo falou assim: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, intercedendo por nós até com gemidos inexprimíveis. Ou seja, hoje o Espírito Santo atua de uma maneira muito mais eficaz, muito mais profunda, muito mais completa, muito mais poderosa do que Jesus atuou durante o seu ministério terreno na vida dos discípulos. Por quê? Porque acontece algo aqui dentro, Glaucio. Jesus falou assim: aqueles que creem em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esses rios de águas vivas são o Espírito Santo. Amém? Então hoje, você que é morada do Espírito Santo, você tem algo aí mais profundo, mais poderoso do que, por exemplo, quando os discípulos se assentavam para ouvir um sermão de Jesus. Porque o Espírito Santo não está do lado de fora te ensinando, ele está do lado de dentro moldando quem você é, gerando o fruto do Espírito, aleluia, transformando o seu caráter, aleluia, controlando e guiando você. Esse é o Espírito Santo, o Deus que habita na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você e que você possa ir nas próximas aulas, continuar conosco. Na próxima aula eu vou falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? O que isso quer dizer? Será que eu já blasfemei? Se eu blasfemei, eu vou para o inferno, não tem mais perdão. Então vamos saber sobre isso na próxima aula. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória.